Boa noite, povo de Deus, povo separado, escolhido por Deus para multiplicar as boas novas de paz. 70 dias com Jesus, tema libertação do vício da murmuração. Queridos, pela bondade de Deus, eu construí um conceito a respeito do que é murmuração. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse conceito construído e alguns tópicos para que a gente possa seguir, para também contribuir com a nossa libertação da murmuração. Então, queridos, o conceito é: a murmuração é uma dor profunda na alma, por falta de conversar com ela. Então, no Salmo 42, versículo 5, Davi, ele tem uma experiência de conversar com a alma dele. E ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Queridos, olhe que coisa interessante. Uma atitude tão linda de Davi. Ele respeitou, na visão dele, né, a trindade divina. Por quê? Deus, a gente sabe que é espírito, alma e corpo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também somos trino, né? Somos espírito, alma e corpo. Então, queridos, Davi, ele foi muito feliz quando ele falou a alma dele. E muitas das vezes a gente não se atenta para conversar e nem falar com a nossa alma. De passar anos na igreja, ora por qualquer tipo de doença física em nós, na vida do outro. Ora em espírito, porque quando a gente está orando em línguas, a gente ora em espírito, está fortalecendo o nosso espírito. Mas essa graça que Davi teve de conversar com a alma, nem todo mundo faz rotinamente, com rotina. Não faz. Não é algo que seja de rotina. Eu acredito que no meio de 100 pessoas, 10 fazem isso. Entende? Porque eu vou à igreja, eu estou no meio de um público crente e tudo, e poucas pessoas eu vejo falando a respeito do cuidado com a alma. A gente ouve o cuidado com o corpo, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o exercício físico. A gente ouve o cuidado com o espírito, a busca pelos dons, o batismo com o Espírito Santo. Mas o falar com a alma, como Davi está dizendo, a alma de Davi, eu tenho para mim que nessa época aqui ele estava com algum problema. Tanto que ele não se dirigiu ao problema, ele se dirigiu à alma dele, porque ela estava abatida. E porque ela estava perturbada dentro dele. E depois que ele perguntou à alma dele, ele mesmo respondeu: espere em Deus. Pois ele, o próprio Davi, ainda iria louvar a salvação da sua presença. E que a gente tenha, queridos, esse cuidado de conversar com a nossa alma e saber que do Senhor vem a nossa salvação. E a gente não pode ignorar que muitas das vezes a nossa alma, por ela estar sendo dentro do nosso corpo ignorada, porque a gente às vezes nem lê um versículo para ela, nem fala com ela, não ministra a nossa alma. E pelo fato de ela estar sendo ignorada, a gente está se auto-magoando. E essa mágoa, ela de uma certa forma, se auto-mutilando, se auto-machucando, porque não está considerando a alma. E muitas das vezes, essa alma magoada, machucada, ela machuca outras pessoas por meio da linguagem. E que linguagem doente é essa que uma alma ferida, cansada, que não é respeitada e nem tratada, magoa o outro?
A murmuração, obviamente, né? Porque muitos que estão tristes, a tristeza só está sendo a colheita do fruto que ele plantou. Plantou, palavra negativa, plantou maldição, plantou murmuração. No final das contas, somatório das contas aí, com certeza será uma alma batida, uma alma angustiada, uma alma doente. E qual é o discurso de uma alma doente? A murmuração. Isso aí é com certeza. Então, queridos, que o Senhor ele nos guarde. E o primeiro tópico, para quem gosta de anotar, fique à vontade, aprenda a conversar com sua alma e entenda você. Entende? Aprenda a conversar com sua alma, comece a criar essa prática. Porque muitos hoje se perderam de si, com várias patologias, é devido também à falta de conversa com a alma. Então, como eu já falei, nós somos um ser trino e precisamos conversar com a nossa alma. Dizer a ela, aquiete-se. A alma está angustiada, converse com ela. Faça com que a sua alma entenda controlar as suas emoções. Então, queridos, o segundo tópico, além de conversar com a alma, de fazer como Davi fez, é a gente confiar que a nossa língua ela é gerada em Deus. A língua de Isaías, ela levou uma tenaz. O fogo veio sobre a língua de Isaías e sarou a vida dele. E o nosso Deus é o mesmo, que assim como ele gera o nosso espírito, ele quer gerar a nossa alma nele. O ponto 3. Vou conduzir minha mente, governo meu cérebro, para executar o respeito pelo próximo. Queridos, esse é o meu conceito, não me leve a mal. Mas, para mim, o ponto principal de respeito ao próximo é eu respeitar o próximo na minha mente. Eu tenho que pensar o que é que eu vou falar para meu próximo. Porque às vezes a gente pensa que é uma má resposta, que é uma palavra agressiva, é um xingamento. Tudo isso a gente tem como desrespeito. Um filho que responde uma mãe ou um pai, a gente vê isso como desrespeito. Mas a gente tem respeitado o nosso próximo quando a gente pensa mal dele? Será? Como eu estou dizendo, é um conceito meu, não vi escrito isso em livro nenhum. Mas isso é para se pensar. A gente não dimensiona quanta falta de respeito a gente age com o nosso próximo a partir da nossa mente. Porque o que a gente pensa sobre o nosso próximo vai fazer bem a ele? Como eu me dirijo a esse próximo, vai fazer bem a ele? Ou eu me dirijo a esse próximo com a visão que eu tinha dele há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Aí você pode me dizer, minha irmã, ele não mudou. Se essa pessoa não mudou, eu até entendo. Mas eu quero dizer é que você tem o dever de proteger a sua alma. E a começar para você proteger a sua alma da negatividade na murmuração ou da murmuração, é quando você respeita a forma de pensar
sobre o seu próximo, independente de como ele seja. A gente precisa aprender a respeitar ele dentro de nós. Ele com a janela da nossa alma. A gente precisa respeitar o nosso próximo. A gente entende, queridos, que respeito a gente encontra em diversas literaturas. Inclusive, um dos livros que mais ensina a ter respeito com o próximo é a Bíblia. Para que melhor exemplo do que a mulher adúltera? Para quê? Melhor exemplo agora. Pense comigo. Homens novos e velhos. Jesus não relata se só tinha homem ou mulher também perseguindo aquela mulher, dizendo que ela precisava morrer, que ela tinha que morrer porque ela foi pega em adultério. Toda aquela cúpula ali, desrespeitando, porque estava todo mundo achando com a sua justiça própria que ela tinha que morrer. Mas Jesus, ele não se conectou aos pensamentos daquele povo. Ele disse, eu não te condeno. Ele respeitou aquela mulher adúltera. Ele não pensou como aquele povo estava pensando. E o que foi que ele disse a ela? Vá, não faça de novo. Mas ele respeitou ela. E escrevendo estava, ele permaneceu escrevendo. E será que é assim que eu e você tem agido com o nosso próximo? Será? Porque Jesus, em momento nenhum, foi indiferente nem à mulher nem à multidão. Ele se atentou para o que a multidão estava pedindo para ele, porque ele respondeu, quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira nela. Então ele estava atento à multidão, não pensou, ele é poderoso, ele sabia o pecado de todos que estavam ali naquela roda acusando aquela mulher. Ele apontou o pecado de alguém? Não, porque ele respeitou aquele público. Ele não apontou o pecado de ninguém. Ele perguntou. Não é isso? Ele perguntou para a multidão que estava perseguindo aquela mulher. E depois para a mulher ele foi e fez outra pergunta para ela. Cadê aqueles que te apontaram? Cadê os teus acusadores? Aí a mulher disse, partiram, já foi. Aí ele disse, eu também não te condeno. Aonde aí a gente pode ver que está registrado na Bíblia que Jesus faltou com respeito a ambos? Nem a multidão e nem a mulher. Ele não faltou com respeito nesse conceito que eu construí pela bondade de Deus. Jesus, ele não desrespeitou ninguém aí. Ninguém. Muito pelo contrário. Ele deixou a mente dele limpa. Ele não precisou julgar ninguém, ele não precisou apontar ninguém. As próprias pessoas foi que se autoavaliaram. Olha que coisa mais linda desse texto. É a autoavaliação. Né, queridos? Porque a multidão se autoavaliou e aquela mulher também se autoavaliou. Ele só fez dar sentença geral. Vai, não peque. E Jesus permaneceu deixando a alma, o corpo e o espírito dele livre de qualquer pensamento de murmuração ou de condenação. Glória a Deus, queridos. Então, o quarto tópico. Conduzir-me em um caráter verdadeiro. Aí você pode perguntar, mas minha irmã, a campanha é de murmuração? Isso mesmo. Mas quando falamos a verdade, 90% praticamente do nosso vocabulário passa a ser limpo. Quando temos verdade no caráter, quando temos verdade nas atitudes, quando temos verdade na forma de tratar o próximo sem fingimento ou hipocrisia.
uma boa parte do nosso discurso já está lavado. Porque um dia o Senhor, Ele me e te atrai. Então, e o quinto é conduzo a minha mente na gratidão. Queridos, a gratidão é algo muito forte. Quando a gente se entrega a um espírito de gratidão, a nossa vida, ela passa a ser de glória em glória, porque a murmuração não tem como resistir. Então, queridos, como diz em Filipenses 2,14, façam tudo sem queixa nem discussões. Aleluia, aleluia. É sem queixa, Pai, é sem construções negativas, sem construções negativas. Pai, no nome de Jesus, que tudo que eu venha fazer, Pai, seja sem contenda, sem queixa, sem discussões, para que a minha mente, o meu corpo, a minha alma seja conduzida na verdade